Olá pessoas, para quem não me conhece, quem é novo aqui no canal, eu sou Nara Brito, sou médica, ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar com vocês sobre 4 coisas que você deve saber antes de usar a pílula anticoncepcional. E vou responder também por que você não deve pegar o anticoncepcional da sua amiga, da sua vizinha, para usar sem indicação de ginecologista. Vamos? Meninas e meninos, vocês têm que saber 2 coisas básicas sobre o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele pode ser um hormônio só e 2 hormônios, ou seja, uma combinação de hormônios, 2, tá? O anticoncepcional que só tem um hormônio é chamado de mini pílula, geralmente é uma progesterona, um progestágeno. A mulher toma ele todos os dias, geralmente a gente indica para as pacientes que estão amamentando ou que tem algumas situações específicas. Ele só tem um hormônio, a mulher tem que tomar todos os dias e ela não faz aquela pausa, aquela conhecida pausa de 4 ou 7 dias. Os hormônios combinados são a combinação sempre de 2 hormônios. Esses 2 hormônios vão variar nas doses dentro da pílula. Então, assim, uma quantidade X de estrogênio e uma quantidade Y de progesterona. Aí eles vão unir esses 2 e vão formar uma pílula. Outra marca, outra pílula. Uma quantidade Y de estrogênio e uma quantidade X de progesterona. Forma outra pílula. Então, existe a variação de doses dos anticoncepcionais. Existe ainda nesses anticoncepcionais orais combinados, aqueles que eles são feitos e fabricados para que a paciente, que a mulher use eles ininterruptamente, quer dizer, ela não faz pausa nenhuma, e existe os que a mulher precisa fazer pausa de 4 dias ou de 7 dias. A depender da combinação da pílula. É por isso que uma das coisas que eu falei para vocês, que eu ia deixar claro por que você não pode utilizar o anticoncepcional da amiga. Ah, para amiga deu certo, para você vai dar, aí você toma e começa a ter problemas. Justamente por isso, porque o nosso organismo, ele não é igual, ele não é idêntico uma mulher com outra. Nós temos coisas parecidas, porém não são idênticas. Então, a quantidade de hormônio que tem naquela determinada pílula, para você pode não dar certo, você pode ter efeitos colaterais em relação àquela quantidade de hormônio. Então, para saber qual a melhor dosagem hormonal, qual a melhor pílula, qual o melhor anticoncepcional oral que você tem que tomar, tem que ser avaliação do ginecologista, porque ele vai conversar, vai ver se você tem história de trombose, vai ver se você está sobrepeso, ou se você tem obesidade, vai ver se você tem hipertensão, se você tem diabetes, vai ver se você usa alguma medicação todos os dias, como os antidepressivos, ou se você usa um anticonvulsivante. Por que eu tô falando esses nomes? Porque eu já tô adiantando para vocês que essas coisas que eu citei, esses itens que eu citei, são itens importantes para a gente saber se vai indicar uma pílula, uma mini pílula, ou se vai indicar uma pílula combinada e qual a dosagem hormonal que vai caber para aquela paciente. Então, meninas, é por isso que não se deve usar o anticoncepcional da colega, da amiga. Então, vamos falar sobre as 4 questões que, além dessa problemática e desse conhecimento sobre os anticoncepcionais, vocês precisam saber. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é: sim, o anticoncepcional oral combinado pode interferir na sua libido. Pode interferir na sua libido. Ai, doutora! Sim, meninas, pode interferir, pode reduzir a libido. O que é a libido? É o desejo sexual. Então, algumas mulheres, principalmente no período de adaptação, de 3 a 6 meses do início do anticoncepcional, podem ter a sua libido prejudicada, o seu orgasmo menos evidente, menos... como é que eu vou falar orgasmo? Tá. Pode ter sua libido prejudicada, sim. Geralmente isso passa, só que algumas mulheres não. Algumas mulheres a gente precisa trocar o anticoncepcional quando isso acontece, porque aquela dosagem hormonal para ela está mexendo muito com o hormônio androgênico, que aí eu vou falar palavrão, então deixa eu falar aqui direitinho para vocês entenderem. Pode mexer com hormônios que basicamente funcionam para dar o desejo sexual. Lembrando que a mulher não é só hormônio.
O desejo sexual feminino tem muitas coisas envolvidas. Tem a questão do estresse, tem a questão de estar sentindo bem consigo mesma, tem a questão do relacionamento, algumas medicações, isso tudo pode interferir. Mas, a grosso modo, algumas mulheres podem sim ter sua libido prejudicada nos primeiros meses do uso. Isso tende a passar com o uso, aliás, do anticoncepcional. Agora, se não passar, a gente troca também e vê se vai ajustando até achar um que não interfira. E algumas mulheres, isso é bom eu deixar claro para vocês, isso não vai acontecer. Algumas mulheres começam a usar um anticoncepcional e não tem problema nenhum com o libido. Por isso, eu enfatizo mais uma vez que é importante que vocês vão ao ginecologista, justamente para que quando houver esse tipo de alteração, ele saber, tá usando esse, vamos passar esse, que esse daqui, ele não vai combater tanto o hormônio responsável pelo desejo sexual, hormonalmente falando, tá bom? Vamos para a segunda questão. Antibióticos podem interferir na eficácia do anticoncepcional. Eu explico. Antibióticos, porém, não é todos os antibióticos. A rifampicina e os seus derivados, eles têm comprovação científica que podem reduzir a eficácia do anticoncepcional. Por quê? Porque ele acelera o metabolismo, a pessoa vai degradar, vai consumir mais rápido o hormônio que está sendo ingerido, porque você colocou na sua boquinha, você ingeriu, vai passar lá pelo fígado, então você vai consumir esse hormônio mais rápido e não vai ter tempo suficiente dele fazer a função dele, que é inibir a ovulação. Então é nesse mecanismo que a rifampicina ela pode interferir na eficácia do anticoncepcional. Mas atenção, a gente está falando de antibiótico, né? Eu falei para vocês e a família deles. Então é importante que você converse com o seu médico se você está usando o antibiótico. Por quê? Porque você não sabe qual é a família desse antibiótico. E você pensa, não, a doutora lá do YouTube falou que é esse, então o restante Às vezes você pode estar tomando justamente da família. Então é importante que quando você vai tomar um antibiótico, você fale com o clínico geral que passou ou com qualquer outro colega que passou, que você faz uso de anticoncepcional oral e que se vai ter problema ou não usar esse antibiótico, porque se tiver, é bom que use um método de barreira, por exemplo, a camisinha. Algumas medicações, agora a gente vai tirar a parte dos antibióticos, algumas medicações sim também interferem na eficácia do anticoncepcional. Antidepressivo, como eu já falei, deu uma adiantada para vocês, alguns antidepressivos, medicamentos para não dar convulsão, anticonvulsivantes e antiepiléticos. Então, se a paciente é uma mulher que usa esse tipo de medicamento, é importante que ela converse com seu ginecologista e fale, olha, doutor, eu tenho epilepsia, eu uso tal, e aí eu não... será que pode usar? Avisa, porque aí ele vai passar um método, por exemplo, um método não hormonal, como o dispositivo intrauterino, que eu já fiz um vídeo que vocês podem lá assistir e tirar as dúvidas em relação a ele. Outra medicação que pode dar interferência é o uso contínuo de diuréticos, porque também é a mesma coisa, você vai tomar o diurético, vai tomar a medicação e vai acontecer uma aceleração do metabolismo e a excreção dessa medicação mais rápida. Então esse medicamento, os diuréticos, principalmente, gente, quem gosta de fazer uso de diurético, que isso é erradíssimo, mas eu sei que tem mulheres que fazem. Eu vou usar um diurético para ficar menos inchada e caber no vestido para determinada festa. Então, quem tem esse costume, já saiba que pode sim prejudicar prejudicar a eficácia do seu anticoncepcional oral combinado, tá bom? Terceira coisa que precisamos conversar e deixar claro, isso é um tema que tem, assim, no meu consultório eu vivo falando e eu vou indicar agora para vocês falar com as amigas para assistir esse vídeo, principalmente isso aqui que eu tô falando para vocês. Anticoncepcional não regula menstruação. Porque o menstruar é a mulher ciclar. O que é ciclar? Ela vai ter aquela coisa do estímulo hormonal no cérebro, para outra parte do cérebro, para ir para o ovário, para poder a parte de dentro do útero se encher, se vascularizar, para ela ovular e receber o neném. Isso todos os meses acontece. Então a mulher cicla, ela ovula, recebe. Se ela não recebe o neném,
ela vai menstruar. Aquela camada de dentro do útero que ficou linda, maravilhosa para receber o nenê, não vai precisar mais, o óvulo não foi fertilizado, não foi fecundado, então ela vai sangrar para expelir esse endométrio. Quando a mulher está usando o anticoncepcional, há um bloqueio desse eixo, dessa nuance. Então, havendo um bloqueio, ela não vai ovular. Se ela não ovula, não acontece esses feedbacks todos. Então não vai ter um enchimento desse endométrio para receber o neném. O que acontece é que ela mantém o nível hormonal sempre estável. E aí quando chega os dias da pausa, não vai ter mais aqueles dois hormôniozinhos combinados ali segurando a camada, ou segurando os hormônios. Então acontece um sangramento por privação hormonal, privação do hormônio que ela estava tomando todos os dias. Então, se ela parar de tomar, ela vai sangrar. Tanto é que se você parar o seu anticoncepcional no metade da cartela, você vai sangrar. Isso é menstruação? Não. É sangramento do útero por privação hormonal. Menstruação é o resultado do ciclo que a mulher passou de ovulação até a fase final, que é o sangramento, que é a saída do endométrio, que é aquela camada dentro do útero para receber o neném. Eu acho que ficou claro, né? Vamos para quarta e última diquinha ou consideração que eu tenho que fazer para vocês em relação ao método anticoncepcional combinado. Essa última consideração é uma consideração assim que também é uma coisa que eu vejo demais no consultório, no Instagram, no Facebook, na minha página e agora o site, quem sabe eu vou ver perguntas também lá. Tá aqui, ó, o site, ou tá aqui, né? O site. Acho que tá aqui o site. Tá aqui o site. Tá, então o site está aqui justamente para falar, para vocês colocarem as perguntas de vocês. Visite lá, prestigie, vai lá no Instagram também, coloque suas dúvidas e aqui nos comentários também, que sempre a gente está utilizando essas duvidazinhas. Enfim, anticoncepcional não engorda a mulher. Aí vem as mulheres dizer assim pra mim: mas doutora, eu comecei a tomar anticoncepcional e eu fiquei gorda. Gente, algumas combinações de anticoncepcionais que a gente falou, né? Que existe a mini pílula ou anticoncepcional que é só um hormônio e existe o anticoncepcional combinado. A gente tá falando de via oral. Eu nem tô falando de injetáveis, nem tô falando de anel vaginal, nem tô falando de adesivo, nem nada disso. Eu tô falando só dos anticoncepcionais orais. Então vamos lá. Algumas combinações podem fazer com que você retenha líquidos. Isso pode variar até 5 quilos de retenção de líquido. Todas as mulheres vão sofrer isso? Não. Algumas, infelizmente, sim. Então, se você começou a usar esse anticoncepcional, você precisa passar pelo período de adaptação do método, 3 a 6 meses. Pode ter essa retenção de líquido que vai até 5 quilos. Passou muito mais que isso, não é o anticoncepcional, querida, é você que tá comendo demais. Infelizmente. Aí a mulher fala: ai, doutora, engordei 10 quilos. Não é. 5 quilos acontece sim a retenção, que geralmente com a parada do anticoncepcional, essa retenção ela tende a sumir e a mulher ficar novamente sem a embebeção, sem aquela retenção de líquido toda. E também algumas que logo no começo apresentam isso, no período de adaptação, depois que passa do período de adaptação, ela também volta ao normal. Então, se você usou anticoncepcional e você teve a retenção de líquido, você vai ganhar peso sim, mas não é gordura. Você não adquiriu adipócitos, não cresceu no seu organismo a gordura. O que teve foi o acúmulo de líquido, que pode ser resolvido trocando o método, ou esperando o período de adaptação, enfim. Agora, se houve um ganho de peso muito grande, tem que rever todo o seu conceito de alimentação, de exercício físico e de idade também. Porque você às vezes começa utilizando anticoncepcional com 20 anos, só que 20 anos não tem mais o mesmo metabolismo seu dos 30, que não é o mesmo dos 40. E a pessoa quer continuar comendo nos 40 o que comia nos 20. E aí fala que é o anticoncepcional que engordou. E não é aí. Eu espero que isso ficou claro para vocês. O anticoncepcional engorda? Não. Ele pode fazer com que você retenha líquido, geralmente até 5 quilos. Passou disso, vamos rever aí algumas coisas, tá bom? E isso vocês podem conversar com o seu ginecologista. Eu acho que foi um tema
mais do que relevante, são as principais dúvidas, as principais questões que eu vejo no consultório, como eu disse para vocês no Instagram, no Facebook e de repente agora no site, que eu vou acompanhar lá as coisas que vocês colocam no site e esclarecer as mulheres sobre os métodos contraceptivos, o que acontece, aquelas duvidazinhas que vocês têm. Gostou do tema? É um tema relevante? Eu acho que merece um joinha, gente, só pelo fato de eu esclarecer para vocês a questão do sangramento menstrual e do sangramento por privação hormonal e que daquela questãozinha que eu falei, que o anticoncepcional não regula menstruação. Ele te dá uma data de sangrar, mas não regula. Então taca ali o joinha, indica esse vídeo para as amigas, esse vídeo merece o máximo de mulheres que puderem assistir para poder ter essas dúvidas sanadas. Indica, compartilha aí. Quem não é inscrito no canal, que acabou, a amiga compartilhou e falou, ó, assiste lá, já se inscreva porque sempre tem assuntos relevantes sobre a saúde da mulher aqui no nosso canal. Até a próxima!